estudante, seja bem-vindo. Sou a professora doutora Michele Ferreira Maia e vou orientar você como vivenciar, compreender e apreciar melhor a disciplina, resultando em uma melhor aprendizagem. Sejam todos bem-vindos. Convido-os a pensar sobre a formação social, política e econômica do Brasil. Esse é o tema da nossa disciplina. Você já pensou sobre como o Brasil foi formado? Isso nos seus aspectos sociais, políticos e econômicos? Como o Brasil teria sido formado? Ora, quais seriam também os agentes, não é? Os administradores, os idealizadores desta formação? Qual seria o legado desta historiografia da formação brasileira? Todos nós já ouvimos falar sobre o processo de descoberta do Brasil em 1500. Discussão esta que trata sobre os primeiros europeus que aportaram em terras brasileiras. Porém, para entendermos o que se processou em terras brasileiras, é necessário voltar à Europa e entender a saga da descoberta, que deve ser analisada nas suas bases portuguesas, lugar de onde embarcaram os descobridores a caminho do Novo Mundo. A expansão marítima, por sua vez, trouxe consigo novos habitantes, ferramentas, instrumentos, novas formas de cuidar da terra e, principalmente, instituiu no Brasil uma peculiar formação social, aqui fabricado pelo processo da miscigenação, aquela mistura dos brancos, índios e negros. Desse modo, é necessário questionar como foi formada esta sociedade. Além disso, de que forma a coroa portuguesa, que administrava, organizava a vida política da colônia? No cotidiano, por sua vez, como ocorriam as atividades das capitanias hereditárias? O que significava ter a posse das terras? Quem eram esses sujeitos conhecidos como donatários? E, principalmente, quais as tramas políticas e econômicas envolvidas nesse processo de independência? Investigar a construção do Brasil enquanto colônia de Portugal e, posteriormente, as lutas e desejos separatistas é também compreender em si a trajetória que formou a nossa identidade social, cultural, política, religiosa e econômica no Brasil regencial e imperial. E estudar as bases destas raízes é importante porque nos faz observar os antecedentes que culminaram na queda da monarquia. É sobre este assunto que iremos discutir nesta disciplina. Qual é o objetivo desta disciplina? Ora, o objetivo é que, através desta disciplina, você, estudante em formação para a elaboração de conceitos fundamentais, sejam preparados para compreender aí todo esse processo da história do Brasil. E, claro, desenvolver em vocês habilidades e competências necessárias para a análise e compreensão da trajetória da formação social, política e econômica brasileira. Faz-se indispensável que você esteja disposto a estudar, a conhecer os discursos sobre a expansão marítima, as políticas de colonização, a formação do Brasil independente, e isso para desenvolver conceitos, concepções que possam contribuir aí para um entendimento sobre esse passado histórico brasileiro. E é sobre este assunto que iremos abordar ao longo dos módulos desta disciplina. Pensamos e apresentamos aqui para vocês a divisão da disciplina. Está dividida na primeira unidade, intitulada como Brasil Colônia, Organização Administrativa e a Estrutura Econômica, o que nós abordamos: a expansão marítima, a conquista da América Lusa, a chegada dos portugueses ao Brasil e também os indígenas, o processo de conquista, como foi formada aí a sociedade colonial e as atividades econômicas do Brasil colonial. Na unidade 2, por sua vez, o Brasil monárquico e a construção do Estado brasileiro é o tema. O processo de independência do Brasil, a Constituição Brasileira de 1824, o Estado monárquico e seus poderes, a Confederação do Equador, as crises econômicas e políticas do primeiro reinado. Na terceira unidade, os movimentos sociais, participação política e o império é o nosso tema. O período das regências, as revoltas no período regencial,
o Segundo Reinado e a consolidação do Estado, a Revolta Praieira, o café e sua mão de obra, a queda da monarquia. Isso tudo será estudado nessas 3 unidades. Não esqueçam de leitura obrigatória de todo o conteúdo, não esqueçam de revisar, de fazer autoavaliação, de ler todo o material que está aqui no módulo, leiam as indicações do livro História da Formação Social, Política e Econômica do Brasil. Não esqueçam de tirar dúvidas e questionamentos com os tutores ou no fórum de dúvidas. E cuidado e atenção aos prazos e períodos de envio dos arquivos, porque após a data prevista, o ambiente será fechado. Não esqueçam das atividades, dos fóruns, e esta disciplina, por fim, é importante você entender que, por maior que seja seu conhecimento, sem a partilha dele com seus colegas, torna-se pouco útil para as instituições. Desejo a você, estudante, um bom estudo.